Shalom, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Rômulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem para você neste dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, fica meu cumprimento, não sabendo o horário que você vai estar nos acompanhando. Amém? E antes de prosseguirmos, gostaria de já deixar seu like, né, e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, amados, para que, mediante a mensagem de hoje, vidas venham ser salvas, curadas, libertas, em nome do Senhor Jesus, para a honra, glória e louvor do Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Porque este é o canal onde trazemos a verdade, à luz da própria Palavra de Deus. Pregamos a Bíblia à luz da própria Bíblia, sem usarmos fontes, ou melhor, sem usarmos invenções, criativismo, enfim, ilusionismo, panfletagem, não. Falamos somente do Evangelho do Senhor Jesus, o Messias. Amém? Então, compartilhe aí com o maior número de pessoas possíveis. Chame sua família, quem está contigo na sua casa. E você que está chegando hoje, se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações. Trazemos mensagens somente aos sábados. Pode ser que porventura, como já aconteceu, trazer uma mensagem ou outra esporadicamente, por causa da nossa correria de trabalho. Amém, amados? Mas louvado seja Deus que temos um trabalho, entenda, não é reclamação, por isso eu trago a mensagem somente aos sábados. E hoje esse horário também porque eu estava trabalhando, acabei chegando um pouco mais tarde, enfim, para trazer a mensagem para você essa noite. Amém? Então, dando continuidade, amados, ao estudo, que começamos há 4 semanas, hoje é a 5ª semana, falando sobre entendendo o mundo espiritual, batalha espiritual, a verbalização do pensamento. Por isso eu falo, você que está chegando agora, chegando hoje no canal, assista as mensagens anteriores desse tema, para que você entenda a profundidade, a grandeza de tudo que falamos aqui, de tudo que foi falado, mencionado, com todos os versículos bíblicos, para que você possa compreender melhor. Por isso eu falo que aqui nós trazemos mensagem, pregamos a palavra de Deus à luz da própria palavra de Deus. Amém? Então, sem mais demora, para fazer um resumão, aqui nós temos falado sobre a preocupação de pensamentos, palavras, cuidado com críticas, com julgamentos de determinadas situações, de pessoas, enfim, de fatos, para a forma que você trata as pessoas, lidar com pessoas, é meio de brincadeira. O mundo espiritual não entende o que é brincadeira. Amém? Como foi citado aqui por diversas vezes. No versículo Provérbios 26, 18 e 19. Tá? Não vou repeti-lo hoje, foi pregado semana passada e outras mensagens anteriores. Tá? Só para que o irmão que está chegando agora compreenda. Então o mundo espiritual não entende. Já fiz brincadeira. Ah, não, Deus conhece a intenção do meu coração. Ah, não, Deus sabe que eu não falei por mal. Amados, o mundo espiritual não entende isso. Você lançou uma palavra, como foi pregado aqui semana passada, quando você chama alguém de moleque, é um deus pagão. Está lá em Levítico, você pode ler em Levítico 18, 21. Amém? Então você está botando uma carga espiritual negativa sobre aquela pessoa. E você já lançou, e não tem essa de, eu estava brincando, eu não fiz por mal, Deus conhece meu coração. Não importa, amados, não importa. É uma palavra que existe um peso negativo. Como eu preguei há umas semanas atrás sobre isso, falando que termos cuidado com palavras que eram pejorativas, negativas, com aspecto ruim, e que o diabo, por meio da sociedade, sorrateiramente traduziu como para dizer que é algo bom. O mundo espiritual não entende isso. Foi criado algo ruim, é ruim para sempre, eternamente, porque foi estabelecido por Deus dessa forma. É quando você chama alguém de moleque, de imprestável, de maluquinho, falando maluquinho. Cuidado com esse vocabulário, cuidado com esse linguajar, que é isso, irmão, você está pegando pesado, você está sendo radical. Não, amados, não estou sendo radical. Como eu sempre cito aqui as escrituras, você, se tem todas as 4 mensagens anteriores, você pode ler, assistir
pegar os versículos bíblicos, ler na sua Bíblia, e você vai ter uma compreensão. Amém? Então hoje vamos começar com Romanos capítulo 2, versículos 1 a 8. Como eu sempre falo, a minha versão é um pouco diferente de vocês, que utiliza a Bíblia Judaica completa para pregar, ela é mais fiel aos manuscritos originais, e de repente algumas coisas podem estar um pouco diferentes, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, com a sua versão, que você vai entender completamente o conteúdo. Amém? Vamos lá. Portanto, Paulo escreveu nos Romanos: independentemente de quem sejamos nós, escrevendo a igreja de Roma, de quem seja, é indesculpável ao julgar os outros. Quando você julga outra pessoa, está condenando a si mesmo, porque você que julga faz as mesmas coisas que elas. Sabemos que o juízo de Deus é aplicado imparcialmente sobre os que praticam tais coisas. Você imagina que um simples homem que julga os outros por cometerem essas coisas, apesar de ele mesmo realizá-las, escapará do juízo de Deus? Ou talvez você despreze as riquezas da sua bondade, a bondade de Deus. Indulgência e paciência por não perceber que a bondade de Deus tem a intenção de fazer você abandonar seus pecados. Contudo, por causa de sua teimosia e de seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira, quando o justo juízo de Deus for revelado, porque ele retribuirá a cada um de acordo com seus atos. Aos que procuram glória, honra e imortalidade mediante a perseverança nas boas obras, ele retribuirá com a vida eterna. Mas aos que são egoístas, que desobedecem à verdade e seguem o mal, ele retribuirá com a ira e desprezo. Entendam a diferença entre pregar sobre pecado, orientar o que é pecado, ou eu julgar uma pessoa. Eu costumo dizer no canal: todos nós somos pecadores, não tem desculpa. Vemos aqui, nós somos indesculpáveis na presença de Deus. Ah, mas eu não sabia. Deus não leva o tempo da nossa ignorância, porém não nos dá o direito de fazermos o que quer, o que queremos. Então, quando eu prego sobre o pecado, não estou julgando ninguém, estou ensinando. Até porque eu não aponto o erro de ninguém. Eu não posso apontar o erro de ninguém, eu tenho que orientar. O canal aqui é sobre orientação, ensino bíblico. Porque pecadores todos nós somos. Agora, que eu falo sempre: se eu sei que tal ato é pecado, eu não posso viver naquele ato. Eu, irmão Romulo, não posso viver naquele ato. Na prática do pecado, sabendo que aquilo é errado. Então eu não posso julgar as pessoas. Eu tenho que orientar. É o que está sendo dito aqui. Eu não tenho direito de julgar ninguém. Mas Paulo fala aqui sobre o pecado. Para que abandonemos, a intenção da bondade de Deus é fazer com que nós abandonamos os nossos pecados, ou seja, essa prática constante naquilo que é errado. No xingar palavrão, no ofender pessoas, no roubar, no adultério, na prostituição. Amém? Eu não posso estar julgando ninguém. Agora, também não posso ser conivente com tais atos. Entenderam? Eu não posso julgar. Não tenho esse direito. Nós não temos esse direito. Como nós vemos neste texto. Não vou repetir porque o texto é longo. Mas você pode ler na sua casa depois. Meditar em Romanos capítulo 2, versículos 1 a 8. Então nós não temos esse direito de julgar ninguém. Nós temos como orientar, como falar, como direcionar. Em certa ocasião eu fui conversar com... Em duas situações diferentes, aconteceu comigo, né? Que eu peguei, sim, forma de falar, né? Eu conversando com algumas pessoas, uma chegou assim: ah, mas falando do próprio filho, meu molecão lá, eu falei: cara, não usa essa palavra. Por isso expliquei, como está lá em Levítico 18, 21, né? Expliquei a origem da palavra. Ele prontamente: caraca, irmão Romulo, eu não sabia. Poxa, obrigado. E numa outra situação, a pessoa falou: não tem nada a ver. Deu suas desculpas. Eu não estou criticando ele, não estou julgando ele. A orientação foi dada. Está me entendendo a diferença?
Eu não estou julgando. Até porque pode, numa situação, outras vezes a gente distrai, nossa mente distrai, e a gente acaba falando isso. Temos que ser vigilantes o tempo todo. Temos que ser vigilantes o tempo todo. Não só no pensamento, mas no falar. Para que tais coisas não aconteçam. Por isso que eu não posso julgar ninguém. Quer dizer, isso é uma das razões também, né? Porque só há um juiz, um legislador. Eu sou um mero ser humano como qualquer outro. Sou pecador como toda a humanidade é. Perfeito foi somente o Senhor Jesus, o Messias, que sem pecado sofreu o juízo divino no Calvário para morrer em no nosso lugar, levando um castigo que era para nós, para toda a humanidade. Amém? Vamos ler Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12, que diz: Irmãos, parem de falar mal uns dos outros. Quem fala mal contra um irmão, ou julga seu irmão, fala contra a Torá, ou a lei de Deus. E julga a Torá. E se você julgar a Torá, não é praticante dela, mas seu juiz. Há apenas um doador da Torá. Ele também é o juiz, com poder para salvar e destruir. Quem você pensa que é para julgar outro ser humano? Quem você pensa que é? Quem nós pensamos que somos para julgar os outros? O Senhor Jesus, o Messias, ele deu exemplo. Ele se esvaziou de sua glória, se fez carne em humildade e mansidão. Então entenda, eu ensinar sobre o irmão não viver na prática do pecado é uma coisa, eu não estou julgando, eu estou ensinando. Até porque, como eu falei no início da mensagem, eu não estou apontando o dedo para ninguém. Ah, fulano fez isso, fulano faz aquilo, fulano fez aquilo. Não, mano. Aqui é trazer a verdade à luz das Escrituras. Para que o Espírito Santo, porque ele convence o homem da justiça e do juízo do pecado, não eu. Eu posso falar para você a mesma coisa dúzias de vezes, 1 milhão de vezes. O Espírito Santo é que vai trabalhar na sua mente. Porém, como está escrito em Hebreus, no dia que ouveis a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como no dia da provocação no deserto, citando lá no Êxodo, quando o povo endureceu o coração para ouvir a voz de Deus. Aqui nós ensinamos, nós admoestamos. Aqui o objetivo é trazer luz para que o Espírito Santo, porque ele que nos convence, né? A mim também, porque somos pecadores. Então o Espírito Santo que nos convence do juízo, da justiça e do pecado. E graças a Deus que é ele que julga, porque ele é justo juiz. Ele nos aponta e nos fala o que devemos ou não fazer. Basta tão somente termos uma vida de comunhão com ele. E quando ele nos direcionar, possamos seguir. Agora entenda, você tem o livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio em obedecê-lo ou não. E arcar com as consequências de uma escolha ou de outra. Uma para a vida e outra para a morte. Aí nós que escolhemos. Nós que ministramos a palavra de Deus, não podemos obrigar nada a ninguém, nem julgar a ninguém. Então somente ensinar e admoestar. Entenderam, amados? Então eu quero que vocês compreendam a profundidade disso, né? Medite em cada palavra. Cuidado no julgamento. Cuidado no falar das pessoas, no julgar, no criticar as pessoas. Nós temos que ter esse cuidado dia a dia. Amém? Então, amados, com tudo que foi falado sobre a verbalização do pensamento, das palavras, cuidado com a língua, como foi citado em Tiago capítulo 3 também, em uma das mensagens, e tantos outros versículos, né, sobre aquele que lançar uma palavra impensada contra o seu próximo, dará conta dela. Então, amados, medite em todas essas coisas.
meditemos em todas essas coisas. Sejamos vigilantes no nosso falar, no nosso pensamento. Seja um trabalho, escolha, faculdade, família, enfim. Temos que ter esse cuidado. Amém? Porque dito essas coisas, tudo que foi falado aqui, né, porque muitas vezes vemos diversos estudos bíblicos, né, ou de pastores, enfim, não estou citando o nome de ninguém, são realmente de alguns de excelência, tá? A gente sempre aprende muito, mas foco muito, quando o lado espiritual, apenas no invisível. A palavra é o invisível, mas é audível. Eu falei, pronunciei, você está escutando. Então entenda. Então, só que a maioria das pessoas que eu vejo não começa com essa fonte que eu trouxe aqui. Começando com as palavras, daremos tópicos mais à frente. A partir da semana que vem, né, já vou adiantando aqui, começaremos, né, dentro do mesmo assunto de batalha espiritual, sobre a oração. Começaremos a falar sobre a oração. Por isso eu quis trazer a luz, Deus me deu direção essa luz, de começar sobre a palavra, sobre o nosso cuidado da palavra, para que a gente possa, né, nos rasgarmos diante de Deus, nos arrependermos de tudo que foi dito, impensado, né, de forma equivocada, possamos nos arrepender tão profundamente a ponto de doer nossa alma, nosso corpo, para nos prepararmos para a oração. Porque como a Bíblia diz lá em Atos, falei agora a referência exata, mas ver se eu deixo ela escrita aqui no final, Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Então nós éramos ignorantes, nós não sabíamos disso que foi ensinado aqui. E a partir de agora, que você possa, amado, buscar em Deus, com a presença do Espírito Santo, se rasgar de tudo isso que foi ensinado aqui, dito aqui, nessas 5 mensagens sobre a palavra, para preparar a sua alma, o seu coração, o seu espírito para a próxima jornada, no próximo sábado, que falaremos sobre a oração. Começaremos a falar sobre a oração, porque não vai ser um único sábado. Amém? Então que você possa meditar em tudo que foi pregado aqui, não somente hoje, mas nas mensagens passadas, né, sobre esse mesmo tema, batalha espiritual, né, e você possa meditar, refletir e buscar em Deus direção. Amém? Vamos orar. Senhor eterno e soberano Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Pai, Santo de Israel, Adonai Elohim, que o Senhor possa, Deus, por meio do Espírito Santo, ó Deus, tocar em cada mente, cada coração neste momento. Porque o Espírito Santo, Pai, que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, Pai, que ele possa penetrar em cada coração, em cada alma, Senhor, e direcionar cada um de nós, Pai, para que possamos nos arrepender tão profundamente a ponto de doer o corpo, Pai, a alma, para nos rasgarmos diante de Ti, Pai, para que o Senhor venha fluir através de nossas vidas. Pai, alcança cada ouvinte neste momento. Pai, abençoa suas vidas, seus lares, suas famílias, que haja salvação, cura, libertação, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, certos da vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. E louvado seja Deus. Amém, amados. Então encerramos hoje a mensagem por aqui. A partir do próximo sábado falaremos sobre a oração. Daremos início dentro do mesmo tema, sobre oração, batalha espiritual com oração. Amém? Deus abençoe você, compartilhe mais uma vez com o número de pessoas possíveis, medite tudo que foi escrito, falado, os versículos bíblicos estão aí para você acompanhar. Amém? Deus abençoe, até o próximo sábado. Shalom.